relação ao Vasco, vamos ver na segunda, né? Vai ser um final de semana longo para a torcida vascaína, bem longo. Olha, para quem não está entendendo o que o Theo está dizendo, o Vasco pega o Flamengo agora na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O próximo confronto, Lucas Pedrosa, do Vasco da Gama é contra o seu maior rival na sua história, que é o Flamengo. Mas tá tudo bem no Vasco. Ah, tá tudo bem? Não tem crise, tá ganhando tudo, não tá na zona do rebaixamento. Tá uma semana invicto, você viu ali? Tá uma semana invicto. Não joga? Tem isso, né? Fernanda, eu acho que assim, cara, é um jogo dificílimo, é um jogo de muita pressão, onde o Vasco deve ter mudanças, inclusive no esquema tático. O que ele vai fazer? Eu ainda não sei o que ele vai fazer especificamente, mas uma informação que eu tenho é que um meia de ofício deve ser colocado. O Carabarral, dentro do elenco, é esse cara que está sendo cotado para entrar aí na vaga ou do Barros ou do Jair, porque a torcida vem reclamando muito desse esquema com 3 volantes, que não são 3 volantes, mas infelizmente não são jogadores de característica de criação. Dos dois, quem você tiraria? O Galarza, sem dúvida alguma. Eu acho que o Galarza é um jogador muito esforçado, Eu posso Fernanda. dizer, eu fico até sem entender quando a escolha é o Galarza hoje, né? Sim, ele é muito esforçado, Fernando. O Galarza é um cara que transpira, que se dedica, que é um garoto ainda que tem a evoluir, mas vejo que tecnicamente ele está abaixo. Então, assim, quando um cara tá abaixo tecnicamente, eu acho que você tem que testar outras alternativas. O Jair junto com o Barros eu entendo que funciona um pouco mais, né? E aí, voltaria com o Alex Teixeira, daria uma oportunidade pro Orediano, talvez jogar o Peck pra esquerda também seja uma opção. E o próprio Pedro Raul também retorna nessa partida contra o Flamengo na segunda-feira. Eu acho que o Vasco tende a fazer um jogo mais duro, como foi dentro do Campeonato Carioca e também nos clássicos nessa temporada. Mas é muito difícil, o Flamengo é amplo favorito mais uma vez. Sabe o que mais me irrita? Assim o São Paulo vai saber de tudo, cara. Pô, assim você é X9, Pedrosa. Você não pode fazer isso. Sabe o que mais me irrita? Que enquanto o nosso amigo Lucas Pedrosa fala do Vasco da Gama, você fica segurando o teu risinho. É porque eu recebo mensagens aqui. Eu conheço o seu risinho irritante. Você vê como as coisas mudam rápido no futebol, Pedrosa. Ontem você já estava animado pro Vasco e Flamengo. Não estava animado. Agora, com o Flamengo embalado, esquece. Verê, o Vasco não é anime em nada, irmão. Não tem nada animador dentro do Vasco da Gama. E a gente precisa pensar numa aposta, hein, Pedrosa, pra segunda-feira. Eu também acho. Raspar o cabelo. Ah, mas o Pedrosa não tem cabelo. Ô, José, olha como o futebol é gostoso, né? Um Fla-Flu em que os dois times estavam em situações delicadas, inclusive o Flamengo. Uma confusão, uma gritaria durante a semana, agora virou um BBB. E aí o Flamengo ganha, se classifica, obviamente ganha uma moral, assim, um gás enorme. E já coloca o Fluminense numa situação bem delicada, pra ver o negócio vai piorar. Tem 2 lados, né? O Flamengo tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que um time como o Flamengo tem que se preocupar com todas as competições que disputa, e já tem Libertadores da América. O Sampaoli disse que vai entrar com o que ele tiver de melhor na segunda-feira. Não tem essa história de poupar. Até acho que de repente possa poupar 1 ou 2 jogadores, que isso é absolutamente normal. Mas eu não concordo com você em ligeiro favoritismo, não. Eu dou um grande favoritismo para a equipe do Flamengo em cima do Vasco. Agora, esse Vasco, eu estou falando aqui com você já tem tempo, eu acredito no trabalho do Barbieri. Muita gente fala, pô, o cara é louco, mas eu acredito. Eu ainda acredito no trabalho do Barbieri. Eu acho que é um Vasco que está sendo construído. A gente vai pedir paciência para torcedor? O torcedor não tem paciência. E não sei se tem que ter paciência também. Mas se o Barbieri ficar mais um tempinho à frente desse Vasco, esse Vasco vai dar resultado. E um detalhe, todo mundo está reclamando, são competições desgastantes e tal. O Vasco teve aí um tempo para ficar preocupado só com o Flamengo. Então, nesse ponto, o Vasco vai entrar em melhores condições do que o Flamengo. Porque a gente sente também que o time do Flamengo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, ele começa a morrer, ele começa a entrar no volume morto. Então é uma oportunidade para o Vasco tentar, na força física, igualar a parte tática e técnica do Flamengo. O Vasco fica bem depois dos 30? Como é que o Vasco fica? A partir dos nesse 20 momento... do primeiro tempo, o Vasco desmorona também, Ô, Theo, você foi até otimista, porque o Flamengo cai ali no começo do segundo tempo, já tá caindo já. Assim, cara, eu acho que assim, o torcedor do Vasco, ele tem que entender
que dentro do próprio elenco, e o próprio elenco tem que entender isso, as pessoas que estão dentro do Vasco da Gama têm que entender isso, que é um momento crucial, não só pela pressão de estar na zona do rebaixamento, pela pressão em cima do trabalho do Maurício Barbieri, da diretoria que vem fazendo algumas besteiras fora de campo também. É o seguinte, é o jogo pra você pegar e falar assim, rapaziada, é o seguinte, isso aqui é o Vasco da Gama, nós vamos jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã, 50-50, a melhor coisa do futebol vai acontecer na próxima segunda-feira, infelizmente é numa segunda-feira, deveria ser num domingo, que é um clássico meio a meio. Amigo, é pra virar chave, pra entrar em campo e honrar a camisa do Vasco, dar vida pela camisa do Vasco, porque mesmo que perca, Fernanda, o que ninguém quer, tem que honrar a camisa do Vasco, tem que suar, tem que correr, tem que dar vida. O torcedor, ele não cobra porque ele, meu Deus, eu quero que o Vasco seja campeão. Não, eu quero que o Vasco compita. Eu quero que o Vasco pelo menos bata de frente. É isso que o torcedor quer do Vasco e não um brilhantismo bizarro. É só isso que as pessoas lá de dentro têm que entender. Quer falar alguma coisa, Big Boy? Quero, em cima do que o Pedrosa falou. Foi você, Theo. Sabe por quê? Ô, Theo, a gente tem uma voz do Big Boys. Eu ouvi só um barulho, eu achei que fosse o Big Boys. Fala, Theo. Não, sou eu, ó. Eu acho um grande absurdo um Vasco e Flamengo ser disputado numa segunda-feira à noite. Isso é uma coisa totalmente absurda. Isso é um clássico de domingo. É aquela velha música, né? Domingo é dia de Maracanã. E é um absurdo maior ainda, sendo que o Flamengo tem jogo de Libertadores no meio da semana. Mas vai jogar só na quinta-feira. Não importa, não importa. Na Europa, quando um time vai disputar a Liga Europa, quando um time vai disputar a Champions League, ou ele joga na sexta ou joga no sábado. Ele nunca joga no domingo. Aqui no Brasil vão colocar o Flamengo para jogar numa segunda-feira, um clássico contra o Vasco, ainda tendo rodada de Libertadores pela frente. Coisas que a gente não entende no futebol brasileiro. E olha,